E aí, gente, tudo bem? Olha, você já sabe que você é louco pelo universo pet, assim como eu amo os animais. Você já sabe que todas as sextas aqui na TV Zoom, às 10 da manhã, a gente se encontra no Pet Zoom. Mas se você perdeu também algum episódio, não tem problema. Tá tudo disponível no YouTube, na nossa playlist, no canal do YouTube que chama TV Zoom 10. Muito bem! E olha, gente, nesse episódio tá super bacana. Eu conversei com uma coisa que, confesso, para mim também foi novidade. Eu entrevistei o Cristino, ele é adestrador do Instituto Cão Guia Carioca, e ele vai contar pra gente como é o processo, o treinamento de um cão que vai vir a ser um cão guia. Não é tão simples, aliás, é uma coisa super detalhada, específica, e a gente vai conhecer o trabalho do Cristino, que faz um diferencial, porque ele é seríssimo. E olha, não é uma coisa rapidinha, não. O cão, ele leva geralmente no processo de 24 meses, ou seja, 2 anos, para ser apto ou não para guiar uma pessoa cega. E, inclusive, também o Cristino vai explicar para a gente em detalhes a primeira fase, que foi o Anderson, a família dele, ele, a esposa e a filha. Eles toparam em ser a família que sociabilizou o Astro, que é um labrador maravilhoso, um fofo, vocês vão ver na entrevista. E esse processo todo dura geralmente 1 ano e meio. E depois vai para o adestrador, o Cristino, no caso, para tornar especificamente em treinamento para ser cão-guia. E uma coisa super bacana que eu quero chamar aqui para divulgação é que as famílias que topam fazer essa sociabilização dos cães é fundamental, gente. Essa é o estágio, né, a ponta. Sem essas famílias, a gente não pode dar a continuidade de começar o treinamento do cão, que é o Cristino que faz isso com muito afinco. E outra coisa bacana é que os custos de você ter esse cão na sua casa é mantido pelo Instituto Cão Guia Carioca. Vamos conhecer mais em detalhes como é que é esse processo. Sucesso total! O Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Supervalorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota. E o melhor preço da região. Corolla Fest só na Toyoserra. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. Então, gente, eu tô aqui hoje conversando com o Anderson e ele e a família dele tiveram um trabalho super importante na criação, socialização do Astro, que é o cachorro que está em treinamento para ser um cão guia, que a gente vai saber direitinho a história dele. Anderson, obrigada por essa entrevista. E queria saber, você conta pra gente, por favor, como é que foi esse processo que você, a sua família, vocês decidiram se voluntariar para socializar um cachorro? Então, no início, né, a gente conheceu o Instituto Carioca do Cão Guia, a gente tinha interesse em participar da socialização desse tipo de cão de serviço. A gente, conhecendo um pouquinho mais sobre o tema, a gente descobriu que tem muitos poucos cães-guia no Brasil, né, atuando nesse serviço, e que uma das etapas críticas para formação do animal, né, com cão de serviço, para essa atividade, é exatamente a etapa de socialização, onde o animal ele fica com uma família e ele é submetido às diversas condições do dia a dia que ele vai estar submetido quando estiver exercendo a função dele de guia. Então essa etapa é uma etapa crítica. A gente conheceu o trabalho do Instituto Carioca do Cão Guia e decidiu por se voluntariar para esse trabalho, que é um trabalho, por mais que seja super interessante, e acho que a gente recebe mais do que
do que a gente dá, mas é um trabalho e precisa de uma atividade, precisa de uma dedicação e precisa que a família efetivamente esteja engajada. Com certeza, e é um trabalho muito bacana. Acho que o trabalho voluntariado você tá doando, né, o seu tempo, a sua dedicação, o seu amor ao cachorro, porque sem esse trabalho das famílias não tem o próximo passo, que é o que a gente vai conhecer, que é o trabalho do Cristino, que é o guia, né, o adestrador específico para cães guias. E quando você e sua família, vocês pegaram Astro, vocês têm outro cachorro, não é isso? Exatamente. A gente tem um labrador, o nome dele é Bis, é um labrador chocolate de 6 anos de idade. Então, no início eu até conversei com ele, falei, Cristino, mas eu já tenho um labrador, é fácil. E na realidade não é assim. Uma das etapas, não é um impeditivo nenhum, muito pelo contrário, mas requer uma etapa de socialização, né, com o meu labrador, com o Bis, com o Astro, de forma que, em hipótese alguma, o Bis ele influencie na etapa de treinamento do Astro, que era o cão-guia que estava com a gente, né, o cão-guia em treinamento que estava com a gente. Então a gente, além do Cristino me conhecer a família, eu conheci o Astro me conhecer, teve a etapa também do Astro conhecer o Bis conhecer o Astro. A gente fez todo um processo de socialização para que os dois se tornassem, como se tornaram, parte aí da mesma família, e foi também uma etapa importante, e que não é um impeditivo você tendo um animal, muito pelo contrário, eu acho que você acaba conhecendo mais como lidar com o cão-guia, isso ajuda. Mas tem uma etapa adicional que é a socialização do teu animal, que mora com você antes da chegada do Astro. Em relação, eu percebo que o cachorro ele vai exatamente se adaptar à rotina da família. No caso, você viajava, né? A gente tem um vídeo que mostra você viajando com um cachorro. Então, não é aquela coisa, mas eu vou ter um cachorro, vou ficar preso. Não, você vai fazer, vocês fizeram, né? A sua esposa, você tem uma filha, né? Que mora com você, de 19 anos, também 3 adultos em casa. Então, tudo que vocês faziam, o cachorro ia com vocês? Essa é a intenção, né? A etapa de socialização é expor o cão em treinamento ao maior número possível de situações no dia a dia. Então, ele ia comigo para todo lugar. Então, eu acordava, ele tem a rotina dele, ele precisa... uma etapa importante, a etapa é o comando de banheiro, né? Então, ele fazia o banheiro dele aproximadamente de 5 horas no máximo. Então, a gente fazia a nossa rotina de manhã, ele, Bis, né, toda uma rotina específica, e aí a gente ia para o trabalho juntos, ele ia no carro comigo, chegava no trabalho, a gente entrava no escritório, ele ficava comigo o tempo inteiro, participava das reuniões comigo, participava do meu dia a dia. Quando eu tinha que viajar, ele ia comigo para o aeroporto, mais uma aventura, mais uma etapa de socialização para ele. Então ele sempre lidou muito bem, né, com outros animais que estavam no aeroporto, ou com outras pessoas, ou com o próprio voo, né, desde a primeira vez que ele voou, ele se acostumou com o pouso, com a decolagem, como é que ele ficava aos meus pés, né, que é a posição que ele fica para não atrapalhar os demais passageiros. Então ele sempre acompanhou a minha rotina, supermercado, então ele nunca ficou em casa. Não imagine que você vai ter um cão-guia, ele vai ficar em casa. Quem ficava em casa era o Bis, que era o meu cachorro. Ele ia comigo para todos os lugares, inevitavelmente. O objetivo mesmo ele não é um cão de companhia, ele é um cão que está em treinamento, então tudo que você faz, ele vai junto. Exatamente, o objetivo é ele ficar tranquilo nessas situações, né? No aeroporto barulhento, ele vai estar tranquilo. No avião, decolando e pousando, ele vai estar tranquilo. Então, o objetivo é que ele se acostume com isso. Ele tem um treinamento anterior, ele já chegou para mim com um grau de treinamento, com comando de banheiro, né? E o objetivo é justamente esse, que ele seja submetido a essas situações. Ele tem que ser submetido a diferente, uma gama variada de situações, porque quando ele estiver com o dono dele, que é uma pessoa cega, ele vai estar habituado a tudo, né? Ele já viveu todas as experiências, digamos assim, com a família. Exatamente. Socializadora. Exatamente, porque ele está acostumado. Olha, o Astro ele foi comigo, já fez shopping, supermercado, cinema, piscina, praia, como guia, não como... Reuniões.
já foi comigo a laboratório, já foi comigo a fábrica, já foi comigo a estaleiro. Então ele está preparado para tudo. Ele está preparado para tudo. Agora, eu queria saber o que mudou, o que você acha assim que desde quando ele chegou, o momento que ele morou com vocês e agora que ele não está mais pro Bis? Eu acho que uma característica da raça é justamente a adaptabilidade a diferentes meios sociais, né? O Bis recebeu muito bem o Astro se acostumou muito facilmente com o Bis. Quando ele foi embora, acho que eles não sentem tanto quanto até o humano. Tive a oportunidade de ficar com o Astro uns 15 dias atrás. O Astro chegou lá em casa, o Bis recebeu ele super bem, não precisou nem ambientar, nem socializar nada. Quando o Astro... Já estou muito bem ambientado. Exatamente. Quando o Astro me viu, quando foi liberado do serviço, ele fez a festa dele. Então, assim, eu acho que uma característica dessa raça especificamente, né, os labradores, é justamente essa facilidade de socializar, né, de se ambientar a diferentes meios sociais. O Bis recebeu muito bem. Acho uma coisa que me impressionava muito é que tem que adaptar a rotina toda, né? Para dar comida, né? Você comanda para os dois ficarem deitados, e aí você dá comida para uma, coloca comida de um lado, coloca comida do outro lado. Aí o Astro tem um apito, então aí o Bis acabou aprendendo o apito também, os dois iam lá, comiam cada uma a sua comida. Uma coisa que me impressionava muito, que eu estava comentando, quando eu ia sair para o trabalho, né? Então eu já tinha passeado com os dois, eu ia sair para o trabalho, eu chamava o Astro e botava o colete dentro de casa. Eu passei a botar o colete fora de casa num segundo momento, botava o colete dentro de casa. Quando eu botava o colete, o Astro parava de interagir com o Bis e o Bis parava de interagir com o Astro. Impressionante. O Bis também entendeu que aquele momento era o momento do Astro, que ele não tinha interação, e foi algo que surgiu naturalmente. Eu não ensinei o Bis isso, então o Bis percebeu pelo comportamento do Astro que ele não interagiria mais. E aí eles se separavam, o Bis ia pro canto dele, o Astro ficava me acompanhando. A partir daí ele começa a me acompanhar dentro de casa até a gente sair. E é interessante que a gente vai adaptando a nossa rotina à necessidade do cão-guia. E isso é uma mensagem importante, porque a família socializadora, o trabalho dele é para o cão-guia, é para permitir que o cão-guia socialize e se acostume a diferentes ambientes. Olha, eu queria te parabenizar primeiro, né? Primeiro te agradecer por essa entrevista, que é super bacana pra gente, pro programa, nossos telespectadores terem contato com como é que funciona para um cão se tornar, né, de fato, um guia. E agradecer também, parabenizar você, a sua esposa, a sua família por esse trabalho que vocês realizaram, esse voluntariado muito bonito, porque sem as famílias socializadoras não vai ter, de fato, o cão guia, né? Uma coisa depende do outro. Primeiro, começa com a família sociabilizando para depois o adestrador, no caso que a gente vai conhecer também o Cristino, poder fazer esse trabalho de torná-lo um guia para pessoas cegas. Exatamente. Tomara que a gente tenha um maior número de famílias. É um trabalho importante. Com certeza. Como você falou, sem a família socializadora, eu diria até que é um caminho crítico. Você consegue ter adestradores, você consegue ter cães, mas você não tem um número suficiente de famílias socializadoras. O número de cães guias no Brasil, ele é muito, muito, muito menor do que a demanda para esse tipo de serviço, de apoio a uma pessoa cega. Então, a família socializadora é uma etapa fundamental do treinamento, e tomara que a gente tenha um maior número de famílias dispostas a esse trabalho. Com certeza, o objetivo é esse, divulgar. Vou deixar aqui mais o arroba do Instituto, o Instagram deles é @cãoguiacarioca. E você que se interessou, achou bacana a nossa entrevista, que também vai ter a do Cristino, entra no Instagram, conversa, procura saber, tem essa informação. Quem sabe você também vai ser uma família voluntária que vai sociabilizar um cachorro e vocês vão agradecer, né, por ter tido essa experiência de ter o cachorro, mas o mais importante é estar dando de presente esse trabalho lindo para uma pessoa que tem, a gente sabe que tem as demandas de pessoas que têm deficiência visual, então é muito bacana que vocês possam ajudar esse processo. E eu tenho certeza que a gratidão que vocês vão ter internamente vai ser muito maior do que qualquer outra coisa. Fica com a gente no próximo bloco para conhecer a história do Astro nesse processo agora que ele já está em treinamento com o adestrador.
Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. E aí, amigos, tudo jóia? Olha, hoje eu vou bater um papo super legal com o Cristino. Ele é do Cão Guia Carioca, tá aqui o @ na tela. E vai contar pra gente uma coisa que, sinceramente, eu fiquei muito curiosa, interessada, o preparo de treinamento de um cão para ser cão guia. Cristino, obrigada por essa entrevista. Obrigado a você pelo convite. E como é que é o processo, assim, quando o cão, como é que você pega um cão que ele vai se tornar, né, depois do treinamento, um cão guia, o pré, né, digamos assim? O processo começa na ninhada, né? A gente tem que escolher o cão na ninhada, e é uma ninhada que a gente conheça o histórico dos pais e dos avós. Então, a gente faz a seleção dos filhotes. É claro que não é uma coisa tão precisa, não é matemático. Aliás, eu vou falar alguns números aqui que não são absolutos, são relativos, porque a gente está falando de seres vivos. Claro. Né? Mas, então, a gente escolhe um cão na ninhada. Ele não pode ser, por exemplo, medroso, mas também ele não pode ser muito destemido. Ele tem que estar no meio. Então, tem vários testes que a gente faz para avaliar várias dessas características. E aí a gente escolhe o filhote e leva o filhote para socialização. Esse filhote vai para uma família que vai ficar aproximadamente 15 meses com ele, quer dizer, dos 3 até os 18 meses. E nesse período a família não tem custo com o cachorro, o Instituto banca tudo, né? E dá suporte técnico para a família para ela poder educá-lo da maneira que a gente precisa, da maneira correta, na verdade, que a maioria dos cães deveriam ser educados, né? Então, é educação básica, mas é um pouco mais ampla do que um pet. Ele não pode subir nos móveis, ele não pode pedir comida na mesa, né? E ele tem que fazer banheiro sob comando. Então, tudo isso a família aprende a ensinar ao cachorro. E é uma coisa muito interessante, é muito rico, porque você aprender a ensinar um ser que não fala a tua língua é muito enriquecedor. Sim, né? E é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. O trabalho que essa família faz de receber esse cachorro e ficar nesse período aí de até 15 meses de socialização, esse trabalho você me disse que é voluntário, né? É voluntário. A família não recebe por isso, ela não gasta. Ela não gasta. Mas ela também não recebe, é um trabalho voluntário. E que já começa sendo também uma coisa de muito amor, né? Ela preparar social esse cachorro para no futuro, porque vai ter que dar o cachorro para depois ir para suas mãos, fazer o seu trabalho. Mas que já é um trabalho bonito de doação. Na verdade, é bom que sejam pessoas que gostem de cachorro, é importante que a família toda, né? Porque a família tem que participar, não é uma pessoa dizer eu quero ser e o resto da família não curte, não funciona. Até porque, como é muito trabalho, é bom estar dividido. E então é importante que a família goste do cachorro, mas é importante que a família goste de gente, né? Porque depois ele vai ser doado para uma pessoa cega. Sim. Né? E o Instituto não vende cachorro, a gente não vende. A gente doa para as pessoas cegas. As pessoas se inscrevem no site do Instituto, ficam aguardando. Não é propriamente uma fila. É claro que a gente, se tiver um empate em vários conceitos, quem entrou primeiro vai receber antes. Mas, na verdade, a gente tem que fazer uma combinação das características do cão com a pessoa. Então, eu só posso saber para quem o cão vai na hora que ele está pronto. Eu não posso dizer, esse cachorro eu estou treinando para o fulano.
Não pode, porque eu não sei com que velocidade ele vai andar. Desculpa. Eu não sei com que velocidade ele vai andar. Eu não sei quanto ele gosta de andar por dia, porque isso vai mudando ao longo do tempo. Eu não sei assim, o quanto ele vai gostar de carinho, de abraço, de não sei o quê, e eu tenho que combinar isso tudo com a pessoa que vai receber o exatamente. Então, tudo isso é avaliado no momento da entrega, depois que ele está pronto. Primeiro você prepara, treina. Quando acabou, né, o treinamento, eles estão aptos, porque também tem isso, né? Nem todos vão se tornar aptos a serem. Não, nem todos vão. A gente tem uma taxa de aproveitamento que hoje em dia está em torno de 60% dos cães. Às vezes 50%, às vezes 60%. Ou seja, a gente, por mais que a gente escolha os filhotes na ninhada, por mais que a gente tente minimizar esse risco de ter um treinamento que não teve sucesso, a perda acontece. Ele precisa gostar da brincadeira. Guiar para ele tem que ser um negócio, uma curtição. A gente tenta transformar num joguinho, como se fosse um Mario Bros, sabe? Uhum. Então, ele acertou o meio-fio, faz a festa. E ele acertou a faixa, faz uma festa. E a gente vai fazendo. A gente também usa reforço, né, com recompensa, né, com petisco. E aí vai sendo, claro que a gente não dá petisco o tempo todo, senão ele ia ficar muito gordo e não pode também, porque a gente tem que ter o controle de peso. Enfim, então a gente pega na ninhada, ele fica esse período com a família, depois ele volta, a família tem que devolvê-lo para o instituto. Sim. E aí ele vai receber o treinamento formal para guiar, que são essas coisas que eu já meio que adiantei aqui, de achar o meio-fio, de encontrar o meio-fio, de encontrar a faixa para atravessar, de encontrar um elevador, uma escada rolante, uma escada que sobe, uma escada que desce, assim por diante. Esse seu trabalho, que é esse treinamento específico, que prepara o cão, né, vai preparar para ser um cão guia, isso leva quanto tempo para cada cachorro? O processo todo leva 2 anos. Ele, em geral, ele é entregue com 2 anos. Uhum. Então você tem até 18 meses nessa educação básica e depois mais uns 6 meses na educação formal. Sim. E quanto tempo, a partir do momento que ele é um cão guia, está com o tutor dele, quanto tempo ele vai trabalhar? Porque isso é um trabalho. O trabalho dele é uma coisa seríssima. Aliás, vamos falar de trabalho daqui a pouco, vamos falar de CLT do cão. Mas ele trabalha normalmente 8 anos. 8 anos. Essa é a previsão, ou seja, ele estuda até ter 2 anos, trabalha 8, então com 10 ele aposenta. E aí nessa fase da aposentadoria, quando ele chega para aposentar, aí tem 4 possibilidades. A primeira é ele ficar com o cego, se o cego tiver condição financeira e uma estrutura familiar que permita, né? Porque se o cego mora sozinho, por exemplo, já vai ficar difícil. Senão ele pode ficar com a família do cego. E na verdade é o que mais acontece. Senão ele pode ficar com um amigo do cego, alguém próximo, né? E por fim, se não tiver jeito mesmo, ele volta para o instituto e a gente faz um edital para adoção. Mas como é um cachorro super bem treinado, super bem educado, com uma saúde impecável, né? Você vê que eu estou todo bichado aqui, o cachorro é impecável, a saúde dele é sensacional. Então, ele é calmíssimo. todo mundo quer, né? Porque claro. Basicamente, eles são, assim, quando ele está sem o equipamento, ele é calmo assim, com o equipamento. Porque com o equipamento ele tudo bem, a gente está na grama assim, aqui, a gente está sentado, trabalho. Ele sabe que eu permito que ele dê uma vasculhada aqui no ambiente. Mas normalmente, por exemplo, se nós estivéssemos num restaurante, ele estaria sentado, deitado aos meus pés embaixo da mesa. É invisível. As pessoas no restaurante não veem.
Muitas vezes eu me levanto no restaurante e as pessoas falam, tinha um cachorro aqui. E ele pode entrar em qualquer lugar, né? Inclusive com a família socializadora. Ele vai em qualquer lugar, ele anda de qualquer coisa. Os únicos lugares que ele não pode entrar são os lugares que a gente vai senta. Fica. Isso. Muito bem. Porque o cão-guia é um cão de serviço, então ele entra em qualquer lugar, hospital, restaurante. Aqui no Brasil, a legislação ainda está limitada ao cão-guia, né? Que é o cachorro para-cego, né? Porque guia é o que guia. Um cão, por exemplo, para uma pessoa com deficiência física, ele não está coberto pela lei. Então, é um pouco diferente. A gente até batalha para isso, claro. Mas hoje em dia a lei brasileira é para cão-guia. Então o cão-guia pode entrar em qualquer lugar que uma pessoa possa ir sem ter que se esterilizar ou colocar uma vestimenta especial por conta de contaminação. Então ele não pode entrar em manipulação de remédio, manipulação de alimento, ou área de radiografia, essas coisas. Fora isso, ele entra em qualquer lugar, restaurante, cinema, teatro. E deveria se entrar em qualquer lugar. E em qualquer tipo de transporte coletivo, né? Público. Na verdade, tem gente que fala, eu falo isso, e aí o cara do Uber fala, mas eu não sou coletivo. É assim. Você presta um serviço coletivamente para várias pessoas. Exatamente. E está a serviço da coletividade. Sim. Então, ele pode andar em qualquer desses ambientes. Agora, como ele é um cachorro que não sobe em nada, ele não sobe no banco do carro, ele anda no assoalho. Né? No avião, a mesma coisa. Eles costumam nos colocar na primeira fila, né? Naquela que tem um espacinho maior, e aí ele fica no pé. Se a companhia, por acaso, não for simpática e não fizer, ele vai apertado no pé da gente mesmo de qualquer jeito, em qualquer posição, só não pode na saída de emergência. Agora, uma coisa legal que você estava me contando antes, enquanto ele está com a vestimenta, ele entende que ele está em trabalho. Então, assim, eu de fora ou qualquer outra pessoa não pode tocar, fazer carinho, brincar. Exatamente. Né? Agora ele está trabalhando. É como se fosse, para ele isso é quase como se fosse um interruptor. A gente bota guia. A gente tira é cão. Então é por isso que chama cão-guia, entendeu? Porque ele tem o modo cão e tem o modo guia. Então, ele está nessa fase, ele é um cachorro muito bom, é um cachorro que aprende muito, mas eles são muito brincalhões, né? O labrador já tem essa característica, né, de uma forma geral. Dessas ninhadas que a gente escolhe, elas são ninhadas muito tranquilas, né? São de famílias muito tranquilas, que normalmente já geraram outros cães-guia. Mas assim, a cada ninhada, você pega um da ninhada ou você pode pegar mais de um? Não. Dependendo do caso, a gente vai analisar aquelas características. Teoricamente, eu poderia pegar até a ninhada inteira. Entendi. É difícil, né? Claro. Sempre tem um que é mais atiradão, sempre tem um medrosinho e tal. Mas não tem limite, não. Na verdade, o que define são as características que a gente vai avaliando na ninhada. E tem, inclusive, uma graduação que a gente vai fazendo em relação a isso e vai acompanhando ao longo da vida como é que essas características estão evoluindo, né? O que a gente tem que fazer, mais ou menos, para o cachorro poder seguir o caminho certo, né? E no final, se ele não servir para cão-guia, a gente pode fazer uma coisa que chama mudança de carreira. O pessoal de coaching entende muito bem o que eu estou dizendo. Mas, ele, por exemplo, vamos imaginar que ele tem uma tendência muito forte para farejar. E eu não detectei isso lá na ninhada. E aí ele vai se distrair o tempo todo na rua. Ele não vai servir para guia no final das contas. Tá, joia. Obrigada. Obrigado Agradecer a você, mais uma vez. Vocês sabem que eu adoro cachorro. Não fiz carinho nele ainda. Quando tirar a vestimenta dele de trabalho, que eu vou falar com ele. E você que está em casa, se você conhece alguém que tenha deficiência visual, ou se você é uma família que gostaria muito de ter um cachorro e ajudar nessa causa, fazendo essa doação muito bonita de socialização do cachorro,
Também quem é dono de empresa, conhece empresas que possam ser patrocinadores, vou deixar de novo o @ com Guia Carioca para vocês conhecerem. É um trabalho muito legal e vale a pena vocês terem mais informações, além do que, claro, a gente já falou aqui. Obrigada!